Presidente da Caixa Econômica renuncia após denúncias de assédio sexual. Relator apresenta pacote com auxílios sociais de 38 bilhões de reais até o fim do ano. Plano anunciado para ajudar a agropecuária brasileira passa dos 340 bilhões de reais. Justiça declara greve abusiva e motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo começam a voltar ao trabalho. Levantamento mostra que metade dos brasileiros pagam todas as contas por meios digitais. Polícia e Exército começam a fazer reconstituição das mortes de jornalista inglês e indigenista brasileiro. Suécia e Finlândia são convidadas a fazer parte da OTAN e Rússia promete retaliações sem precedentes caso países entrem no bloco. E a capital do Mato Grosso do Sul é a sede de uma Paralimpíada escolar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, entregou nesta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de demissão, após ser alvo de denúncias de assédio sexual e de investigação do Ministério Público Federal. Daniela Marques foi a escolhida pelo presidente Bolsonaro para presidir o Banco Estatal no lugar de Guimarães. Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, em 2019, Pedro Guimarães presidiu a Caixa Econômica Federal. Contudo, as denúncias de assédio sexual por 5 funcionárias do banco chegaram até a Polícia Federal. Segundo as que dizem ser vítimas, os assédios ocorriam através de convites para jantares, viagens e até mesmo durante o expediente, na frente de outros colegas de trabalho, o que causava ainda mais constrangimento. Mas essas mulheres que acusam Guimarães simplesmente desistiram de usar o canal de denúncias oferecido pela própria Caixa, pois afirmam que outros casos semelhantes não teriam sido levados adiante e que ainda as denunciantes sofreram retaliações. Após a Polícia Federal afirmar que outras investigações sobre o caso irão se iniciar, as alas política e econômica do governo federal concordaram que seria difícil manter Pedro Guimarães como presidente da estatal em meio ao escândalo. Por outro lado, mesmo após a divulgação das denúncias, Guimarães participou de um evento interno do banco para um lançamento do Plano Safra 2022-2023. Sem mencionar qualquer denúncia, Guimarães utilizou parte do discurso inicial para citar seu casamento de 20 anos com Manuela Pinheiro Guimarães e a família formada pelo casal, além de mencionar que sua vida sempre foi pautada na ética. Contudo, a resposta do governo para a situação foi rápida. O presidente da República, Jair Bolsonaro, escolheu Daniela Marques para presidir a Caixa Econômica Federal. Daniela é uma pessoa de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem trabalha junto, sendo secretária especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Daniela Marques vinha liderando a Agenda Brasil para Elas, focado no público feminino, e agora presidirá o Banco Estatal. O Senado está votando o pacote apresentado pelo relator Fernando Bezerra, que vai custar ao governo 38 bilhões de reais acima do teto até o fim do ano. No total, foram apresentadas 5 propostas. O relatório do senador Fernando Bezerra prevê, como o governo federal queria, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o final deste ano, com início de pagamento já para julho. O benefício vai custar em torno de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Com esse valor, a expectativa do relator é que a lista de espera do auxílio, que tem mais de 1.600.000 famílias, seja zerada. Também está previsto o dobro do valor do Vale Gás. Atualmente, de 2 em 2 meses, os beneficiários recebem dinheiro para pagar metade de um botijão. A proposta é que, no mesmo período, seja liberado o equivalente a um botijão completo.
O terceiro benefício que consta no relatório é o voucher caminhoneiro de R$ 1.000. O valor será concedido com base no Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Poderão receber os caminhoneiros autônomos com cadastro no registro feito até o dia 31 de maio deste ano. Segundo Fernando Bezerra, a ideia é ajudar os mais fragilizados na cadeia de transporte de carga. Outro benefício do relatório é compensar a gratuidade para idosos no transporte público coletivo urbano. E o quinto benefício, que é a única novidade desta proposta de emenda constitucional, prevê a modificação da forma de ressarcimento aos estados na redução da tributação sobre o etanol hidratado para manter a competitividade do etanol sobre a gasolina. O pacote de medidas tem custo de mais de 38 bilhões de reais. Para conseguir conceder esses benefícios em ano eleitoral, o relator apresentado fez uma importante mudança ao propor decretar estado de emergência no país. A justificativa apresentada é a crise causada pela elevação dos combustíveis e os impactos sociais por conta dos sucessivos aumentos nos preços. Essa foi a brecha encontrada para que o governo federal possa conceder benefícios e ainda assim não ter embates com os limites da lei eleitoral. Nós tivemos o cuidado, através da consultoria jurídica do Senado, de fazer uma ampla pesquisa, inclusive em julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente encontra uma série de julgamentos que nos dá, portanto, a convicção de que a ampliação de programas pré-existentes não é vedado pela legislação eleitoral. Há vários julgados do TSE que deixam clara a posição da Corte. Eu cito aqui alguns desses julgados. E, finalmente, eu já falei, a edição de novos programas, como é o caso do voucher caminhoneiro, que se trata de um novo programa, é possível desde que presente as condições que justifiquem o estado de calamidade ou de emergência. O Senado adiou para amanhã a votação da proposta de emenda constitucional, onde foi incluído mais um benefício que poderá custar mais 3 bilhões de reais aos cofres públicos. A intenção agora será criar outro auxílio combustível para beneficiar os taxistas e motoristas de aplicativos. E veja a seguir, plano anunciado para ajudar a agropecuária brasileira passa dos 340 bilhões de reais. E ainda, motoristas e cobradores de ônibus começaram a voltar ao trabalho depois que a Justiça declarou abusiva a greve da categoria. Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo começaram a voltar ao trabalho depois que a Justiça declarou ilegal a greve da categoria e determinou o desconto do dia parado e o pagamento de multa de R$ 100 mil ao sindicato. Foi a segunda vez este mês que a greve prejudicou 1,5 milhão de pessoas na capital paulista. A Roseli estava mais de 1 hora esperando por um ônibus para conseguir chegar ao trabalho. Ela não sabia que os motoristas e cobradores estavam em greve. Não liguei a televisão de manhã. E agora? Já a Lívia, que sabia da greve, tentava uma outra alternativa para chegar ao hospital em que trabalha, na zona oeste de São Paulo. Hoje já cancelaram 4 viagens, agora estou esperando o último para ver se ele me leva. O preço aumentou muito? Hoje está R$15, geralmente é 8, 9, deu uma aumentadinha assim. Pela segunda vez em junho, motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista paralisaram as atividades. Apesar do sindicato patronal ter garantido o reajuste salarial de 12,47%, os trabalhadores afirmaram que outras reivindicações, como hora de almoço remunerada, participação de lucros e resultados e planos de carreiras, não foram atendidas. Segundo a SP-Trans, 675 linhas com mais de 6 mil ônibus foram atingidas. Cerca de 1,5 milhão de passageiros ficaram sem transporte durante o período da manhã. Assim como na última paralisação, a Justiça tinha determinado que 80% dos ônibus deveriam rodar no horário de pico e 60% nos demais horários. Mas, segundo a Kátia, que esperava há horas, isso não foi respeitado. Hoje nada,
Hoje está muito difícil. E quando pega, as peruas são todas lotadas, mal dá para entrar, né? Acaba tendo confusão, porque as pessoas querem descer, não conseguem descer, porque está super lotada. Então é muito difícil mesmo para a gente que sai todos os dias para trabalhar, né? A Companhia de Engenharia de Tráfego liberou as faixas exclusivas de ônibus para carros de passeio e suspendeu o rodízio municipal. O trânsito ficou complicado nos principais corredores de São Paulo. No período da manhã foram registrados 146 quilômetros de vias congestionadas. Já os principais terminais de ônibus permaneceram assim, vazios. E a Roseli só conseguiu transporte depois que a patroa deu um jeitinho. Eu liguei para ela e ela mandou pegar um táxi e ir para casa dela, para mim trabalhar. Os países integrantes da União Europeia aprovaram o plano da Comissão para reduzir as emissões de dióxido de carbono de veículos novos na Europa a partir de 2035, colocando fim a veículos movidos a gasolina e diesel. O projeto, representado por alemães e italianos, apresentou alternativas como combustíveis sintéticos ou veículos com motores híbridos recarregáveis para diminuir a emissão de dióxido de carbono. Proposta que foi aceita pelos 27 países do bloco. Além disso, fabricantes que produzem menos de 10 mil veículos por ano ficarão isentos de obrigações relacionadas à emissão de CO2. Com os participantes do bloco sendo favoráveis ao abandono de combustíveis fósseis na indústria automobilística, é provável que a maioria das empresas de automóveis tenha que mudar para a produção de modelos elétricos em pouco mais de uma década. As medidas têm como objetivo fazer com que os países europeus reduzam em pelo menos 55% até 2030 suas emissões líquidas de gases de efeito estufa e alcancem a neutralidade climática em 2050. Além da redução da emissão do gás, os países também se comprometeram a limitar a importação de matérias-primas cultivadas em terras desmatadas. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda, perdendo fôlego depois de alcançar o maior patamar em quase 5 meses na última sessão, com os participantes monitorando dados sobre a economia dos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana caiu 1,38% e encerrou o dia cotada em R$ 5,19 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,96%, com 99.621 pontos. Muitos consumidores têm se assustado com o preço do leite longa-vida nos mercados do país. Em alguns locais, uma caixa pode custar até R$ 10. O preço do leite costuma subir durante a entre-safra, que vai de abril a junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, o CPEA. É quando o clima mais seco prejudica a oferta e a qualidade das pastagens. E esse ano a situação ficou ainda pior. 2 foram os principais motivos para a alta no custo do leite. O primeiro deles foi o Laninha, efeito climático que diminuiu as chuvas e afetou a qualidade dos pastos para o gado. O outro foi o aumento do preço da ração, que por sua vez foi puxada pelos custos dos combustíveis e dos fertilizantes. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, o aumento no preço do leite começou a ser registrado em fevereiro, com elevação de 1,04%. Mas o pico foi em abril, quando o aumento atingiu 12,21%. E em junho, o dado parcial aponta alta de 3,45%. Especialistas do setor acreditam que a situação não deve mudar até setembro, quando termina a entre-safra. O governo federal e o Ministério da Agricultura anunciaram nesta quarta-feira o novo Plano Safra, com 341 bilhões de reais em crédito rural para fomentar o desenvolvimento e apoiar a agropecuária do país na próxima safra. São 90 bilhões a mais que o crédito concedido ao Plano Safra anterior. Segundo o governo, esse é o plano mais robusto da história em termos de créditos. Os financiamentos serão liberados para os setores agrícola e pecuário para pequenos, médios e grandes produtores
entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2023. De acordo com o governo, serão 246 bilhões para custeio e comercialização e mais de 94 bilhões para investimentos. De acordo com o governo, todas as taxas de juros se mantêm abaixo da taxa Selic atual, que é de 13,25%. A mais baixa, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ficou entre 5% e 6%. E a mais alta, a do custeio empresarial, ficou entre 12% e 12,5%. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o aumento na produção de trigo do país e voltou a mencionar a segurança alimentar mundial. Dizer a vocês que ainda somos importadoras de trigo, mas estamos tendo um incremento de mais de 1 milhão de toneladas no último ano. E em 5 anos seremos autossuficientes em trigo. E em 10 anos, certamente estaremos exportando o equivalente ao que nós consumimos. Olha a importância do Brasil para o mundo. A segurança alimentar realmente é algo que todos os países procuram. Um país não basta buscar, por exemplo, a questão alimentar em um ou outro país apenas. Quanto mais diversificado, melhor, porque na ausência de um outro país, essa segurança será mantida. O deputado Davi Soares estava na cerimônia de lançamento e comentou a importância do Plano Safra para o país. Acabamos de voltar aqui do lançamento do Plano Safra, feito no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros, e o que tem hoje de espetacular é a previsão de investimento de mais de 360 bilhões de reais, que vai fazer o financiamento da próxima safra da agricultura brasileira, e o doutor Écio está caminhando aí já para os 300 milhões de grãos produzidos no Brasil. E agora com a introdução do trigo que vai ser plantado no Centro-Oeste. Uma grande novidade que dá segurança alimentar e a esperança de preços menores para os próximos anos. E veja a seguir, polícia e exército começam a fazer reconstituição das mortes de jornalista inglês e indigenista brasileiro. E veja também, Suécia e Finlândia foram convidadas a fazer parte da OTAN. A OTAN convidou formalmente a Finlândia e a Suécia para fazer parte da Aliança Militar Ocidental. A Rússia prometeu retaliações sem precedentes caso os dois países realmente entrem no bloco. O convite, formalizado hoje pela manhã durante a cúpula da entidade em Madrid, representa uma das maiores mudanças na segurança europeia em décadas após a invasão na Ucrânia pela Rússia, que levou as cidades de Helsinki e Estocolmo, capitais dos dois países, a abandonarem sua tradição de neutralidade. Os 30 aliados da organização também concordaram em tratar formalmente a Rússia como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos países. A entrada definitiva dos países provavelmente levará até 1 ano, mas, uma vez concluída, a Finlândia e a Suécia serão cobertas pela cláusula de defesa coletiva da instituição. Enquanto isso, os aliados devem aumentar sua presença de tropas na região, realizando mais exercícios militares e patrulhas navais no Mar Báltico para tranquilizar as nações do bloco. Durante a reunião da cúpula, líderes mundiais comentaram a decisão e o possível norte que a situação se encaminhará. O presidente finlandês Sauli Niinisto descreveu o dia como histórico, mas disse que não irá virar tudo de cabeça para baixo. Não está virado tudo de cabeça para baixo, ou preto ou branco, porque temos que ter em mente que a Finlândia durante décadas, e especificamente durante a última década, vem construindo cooperação, parceria reforçada com a OTAN, cooperação bilateral com os Estados Unidos e com o Reino Unido. A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson disse que ser convidada para ingressar na OTAN significa outro passo para a adesão plena do bloco e que todos os 30 parlamentos ainda precisam ratificar o acordo. Ela terminou agradecendo todas as nações que deram ao país garantias de segurança durante esse processo.
Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu a Turquia pelo acordo fechado com os dois países e por ter aberto a porta da organização. A FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, recomendou a aprovação de uma versão específica das vacinas contra a Covid-19 para a variante Ômicron. A meta é que essa nova geração de imunizantes fique pronta antes do outono, quando o país pretende começar uma nova campanha de reforço para conter um possível aumento dos casos da doença. Esta foi a primeira vez que o órgão recomendou que as fabricantes modificassem as vacinas para combater uma cepa diferente da Covid, que ainda deverá ser aprovada pela direção da FDA e também precisará do aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Mas essa recomendação já abre caminho para que Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson produzam uma nova geração de vacinas que, segundo especialistas, devem fornecer uma melhor proteção contra as variantes da Covid que estão circulando pelo mundo. O painel consultivo da FDA não especificou se esses imunizantes terão como alvo apenas a Ômicron e a cepa inicial do coronavírus. Mas a sugestão é a de que as farmacêuticas produzam imunizantes bivalentes ou até mesmo que combata especificamente as sublinhagens BA.4 e BA.5 da Ômicron, identificadas inicialmente na África do Sul e que vem causando um aumento de casos da doença em outras partes do mundo. As polícias federal e civil, além do Exército Brasileiro, vão fazer uma reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Os suspeitos Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram levados para as áreas do crime para participação nesta etapa das investigações. Essa será a segunda reconstituição do caso. A primeira contou apenas com a participação de Amarildo, que acusou Jefferson de ter atirado nas vítimas. Mas Jefferson, em depoimento, disse o contrário, que Amarildo efetuou o primeiro disparo em Dom e Bruno. Na reconstituição que ocorrerá amanhã, as versões devem ser confrontadas. Os agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil deverão percorrer todos os pontos-chave do caso, como as comunidades São Rafael, São Gabriel e Cachoeira, além das áreas onde Bruno e Dom foram assassinados e o local onde os corpos foram escondidos. De acordo com a PF, uma das provas técnicas a ser verificada era a velocidade das embarcações, especialmente no momento em que Amarildo e Jefferson perseguiam Bruno e Dom. Em uma nota divulgada pelo Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, o órgão dizia que novas prisões poderiam ocorrer, mas que naquele momento as investigações apontavam que os executores agiram sozinhos. De acordo com o delegado de Atalaia do Norte, Alex Pérez, a polícia já ouviu 20 pessoas, sendo 17 testemunhas e 3 suspeitos. Os agentes do IBGE já estão nas ruas para fazer o censo, mas nesta etapa eles não estão entrevistando o público. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o trabalho é traçar um panorama da infraestrutura urbana, como iluminação pública e o número de árvores nas ruas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, deu início a uma das 3 etapas do censo. Os agentes censitários recebem um mapa de microáreas, observam e registram no programa específico do IBGE a infraestrutura do entorno dos domicílios. A gente observa a capacidade da via, se ela é pavimentada ou não, a existência de calçada ou passeio, de obstáculos na calçada, rampa para cadeirantes, arborização, iluminação pública. A pesquisa pretende traçar um panorama da infraestrutura urbana de todas as cidades, realizando reconhecimento e ajustando os mapas, como, por exemplo, incluindo ruas com ou sem pavimento, que antes não apareciam nos mapas. E para fazer o desenho pelo mapa digital, ele utiliza um tablet com as coordenadas geográficas, que são captadas por esse equipamento, e aí é feito o desenho desse logradouro, digitalmente. Denis Feres, aos 20 anos, passou no processo seletivo para agente censitário. Vai supervisionar
o trabalho dos recenseadores. É um pouco cansativo realmente, porque a gente tem que andar por todas as faces, todos os endereços que são registrados para a gente aqui. Mas é muito importante isso para a população. Em Campo Grande, 78 agentes censitários supervisores estão percorrendo as áreas urbanizadas da capital para registrar a infraestrutura existente. Em todo o estado, são 300. Este é um trabalho preliminar ao Censo Demográfico 2022. Por enquanto, estes agentes que estão uniformizados e identificados com colete, boné, crachá, QR Code e tablet não estão coletando informações domiciliares, mas já é uma forma de a população se habituar com os servidores do IBGE nas ruas. Nós iremos iniciar o censo e aí a gente espera que os informantes já vão se acostumando com a presença do IBGE no campo, para que no censo a gente possa realizar nosso trabalho da melhor forma possível. E veja a seguir, o levantamento mostra que mais da metade dos brasileiros pagam todas as contas por meios digitais. E a capital do Mato Grosso do Sul é a sede de uma Paralimpíada escolar. Em Mato Grosso do Sul, uma associação realiza campanha de renegociação de dívidas com empresas parceiras. Uma oportunidade para quem quer sair da lista de mal pagador. Uma grande oportunidade para aqueles consumidores que estão com o nome sujo na praça. A ACED, Associação Comercial e Empresarial de Dourados, realiza até o dia 3 de julho uma campanha de renegociação de dívidas. Nesse período, os consumidores podem fazer consulta do CPF grátis no balcão da sede e depois renegociação de dívidas com condições especiais diretamente nas empresas parceiras. O objetivo dessa campanha é, como o próprio nome diz da campanha, acertando suas contas, é para que os consumidores que estejam com débitos no SCPC, Serasa, no caso, possam comparecer aqui na Associação Comercial. Nós estaremos atendendo de hoje até o dia 3 de julho, recebendo esses associados. Esses associados receberão um voucher através da nossa equipe e pode procurar a empresa devedora e negociar as suas dívidas, no caso, com uma condição muito mais vantajosa do que ele propriamente dito ir na empresa fora dessa campanha. Na quinta-feira, dia 30, ainda haverá um mutirão de renegociação em que as empresas vão estar no auditório da Associação Comercial fazendo as renegociações com os clientes. Essa ação será das 8 às 17h30. Só pode procurar nossa equipe na Associação Comercial e realizar qual o valor do débito e já aproveita que já está aqui no caso e já vai receber toda a orientação para participar dessa campanha de renegociação. No dia 30, nós estaremos o dia todo aqui com um mutirão para atender essas pessoas e também estarão participando aqui, junto com a Associação Comercial, presente aqui no nosso auditório, várias empresas que têm débitos pendentes, os consumidores têm débito pendente com elas, que estarão presentes aqui na Associação Comercial para que realize a negociação aqui mesmo. Até o mês de maio deste ano, 2.469 pessoas saíram do SPC. Em compensação, 3.688 tiveram seus nomes incluídos na lista de inadimplentes. As consultas do SPC também aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. Até o mês de maio, foram 42.734 consultas no Serviço Central de Proteção ao Crédito. Muitos desses consumidores atravessaram grandes problemas financeiros no período inicial da pandemia da Covid-19 e essa é uma oportunidade de recuperar o crédito. Desde 2010 é feito esse mutirão e mais de 1 milhão de famílias já foram beneficiadas com essas negociações, onde nós tivemos mais de 400 mil negociações realizadas desde 2010, que quando iniciou essa campanha, no caso, de acertando suas contas, e é o momento, no caso, que você que está devendo, você que está com débito no CPC Serasa, no caso, venha até a gente, venha até a Associação Comercial, verifique seu débito, pegue seu voucher, procure a sua empresa, no caso que você está devendo, e você vai ter uma negociação diferenciada para você poder limpar o seu nome, como se diz na praça. Vai terminar amanhã o prazo para que os 14 milhões de microempreendedores individuais do país entreguem a declaração do Simples à Receita Federal. O risco é perder o CNPJ e pagar multa de 20% sobre o que faturou no ano passado.
Mesmo quem não arrecadou nada tem que cumprir a obrigação, que é diferente do informe do imposto de renda. Já quem passou a ser MEI este ano terá que fazer a declaração apenas no próximo período. Um estudo realizado pelo Banco Mundial mostrou que a pandemia acelerou os pagamentos de forma digitais. Só no Brasil, metade da população utiliza esse método de pagamento para efetuar suas transações bancárias. Durante a pandemia, a América Latina foi a região do mundo que mais aderiu às modalidades de pagamentos digitais. De acordo com o Banco Mundial, o distanciamento social e o cuidado com a higiene aceleraram a migração para as transações online. No Brasil, em particular, mais da metade do público adulto faz pagamentos por meios virtuais e cerca de 18% realizou o procedimento pela primeira vez. Por outro lado, 17% dos adultos com conta no Brasil não usaram o banco digital. A rápida adaptação dos brasileiros aos pagamentos online durante a pandemia demonstra que a estrutura digital do país está pronta para acelerar o desenvolvimento dessas transações. Segundo a pesquisa, a digitalização dos bancos ajuda a desenvolver a economia, pois facilita a circulação da moeda. O estudo também sugere que a inclusão digital no mercado financeiro pode combater a violência, ou seja, a adaptação tecnológica para a utilização do dinheiro permite que os consumidores, empresários e funcionários evitem carregar dinheiro em espécie e, assim, evitem sofrer alguns tipos de violências como furtos ou assaltos. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, a quebra do contrato de compra do imóvel disparou no Brasil e registrou aumento de 33% no primeiro trimestre. A relação entre distratos e vendas caiu de 16% para 11%. Veja como evitar os prejuízos. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, compradores de imóveis na planta que haviam se programado para contratar o financiamento imobiliário após a entrega das chaves podem não encontrar condições de seguir adiante com a compra recorrendo ao distrato. O custo da mão de obra está alto porque aumentou as obras, aumenta a demanda para busca de profissionais da construção civil e aí com a falta de profissionais, acaba subindo o valor do salário, né? Então isso também impacta negativamente. Dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, apontam que o número de quebra de contratos de compra de imóveis aumentou 33% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, 1.061 contratos foram distratados, contra 720 no mesmo período do ano passado. Os dados se referem a apenas imóveis do segmento de médio e alto padrão. Eu dei o sinal, fui para o imóvel, levei a minha mãe, que era um apartamento para minha mãe. Quando nós fomos ver o espaço da lavanderia, não passava nada de nenhum equipamento. Mesmo assim, a Abrainc aponta que esses números ainda são baixos. Os distratos foram equivalentes a apenas 11% das vendas de imóveis no período. Elas passaram de 4.571 para 9.553 unidades. A recomendação dos especialistas é que o distrato seja a última opção do consumidor, que o contratante tente renegociar as dívidas do financiamento e evitar um prejuízo ainda maior. Já quem tem aquele dinheirinho guardado e consegue comprar um imóvel à vista, pode aproveitar as oportunidades. As vendas elas devem sofrer um pouco esse ano, mas acredito que menos de 2 anos aí a gente volte a ter uns patamares de vendas aí de 19, 20. Índice Geral de Preços de Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, fechou o mês de junho em 0,59%. Com isso, o IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, acumula uma alta de 8,1% no ano e 10,7% em 12 meses, menor do que a inflação oficial do país. A quimioterapia, principal método de tratamento do câncer, tem efeitos colaterais muitas vezes debilitantes. Um deles pode ser especialmente prejudicial, a perda do paladar, também chamado de disgeusia.
Esse efeito é foco de pesquisa no programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Ceará. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Para proteger as papilas gustativas do paciente, evitando que ele precise interromper o tratamento por problemas de alimentação, os pesquisadores têm usado a laser terapia como forma de reconstruí-las. Evitar a digeusia é importante para garantir que o paciente consiga manter o apetite durante todo o tratamento, já que se a alimentação estiver prejudicada, haverá maior susceptibilidade aos efeitos negativos da químio, aumentando as chances de sua interrupção. Ainda não há medicamentos totalmente eficazes no combate à digeusia. Dessa forma, pensando na capacidade que o laser tem de reverter danos aos tecidos do organismo humano por meio de fótons de luz, os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará decidiram testar a ferramenta. Autoridades de saúde dos Estados Unidos informaram que 56 mil doses da vacina contra a varíola do macaco foram disponibilizadas imediatamente. Um lote 5 vezes maior do que o distribuído até o momento em áreas de alta transmissão, como parte de uma estratégia de imunização em larga escala. O Centro para o Controle e Prevenção de Doenças recomendava vacinas contra a doença apenas para pessoas expostas a ela. Mas com a rápida propagação pelo mundo, a CDC passou a recomendar a vacinação em massa. Após vários meses de especulação, a Lufthansa anunciou oficialmente a reativação de um número não especificado de seus Airbus A380 para o verão de 2023. Dada a falta de aeronaves wide-body em sua frota intercontinental, fruto do rápido retorno das viagens de longa distância, a empresa está finalizando os detalhes do retorno do Super Jumbo aos voos. A empresa planejou 3 cenários para a recuperação das viagens intercontinentais em uma era pós-Covid. Um retorno lento às operações, um cenário de referência e um retorno dinâmico com alta demanda de viagens. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou dados que estimam que a produção global de café em 2018-2019 teve recorde de 171 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos, com consumo atingindo 163 milhões e 200 mil sacas. O USDA estimou que a safra do Brasil, maior produtor do mundo, teve recorde de 60 milhões e 200 mil sacas, acima das 50 milhões e 900 mil de 2017 e 2018. Já a colheita do Vietnã em 2018-2019, segundo o maior produtor global, foi de um recorde de 29 milhões e 900 mil sacas, ante 29 milhões e 300 mil no ano anterior. Em concursos recentes realizados nos Estados Unidos, Itália, Portugal e Japão, azeites da Serra da Mantiqueira foram premiados com medalhas de ouro e prata. Um dos destaques foi o azeite mineiro da marca Monasco, que levou a principal premiação na categoria Delicado do concurso mundial de azeites de Nova York. O grande detalhe foi revelado pela produtora Rosana Chiavassa. O lote premiado veio de azeitonas cultivadas na fazenda Santa Helena, em Maria da Fé, ao som de músicas clássicas. Segundo ela, quanto menor o deslocamento das azeitonas antes da extração, maior será a qualidade do azeite. E olha só, as Cataratas do Iguaçu foram eleitas entre as principais atrações do mundo pelo Traveler's Choice 2022 Best of the Best do TripAdvisor. A maravilha mundial da natureza ocupa a 7ª colocação global, dividindo a lista com o Coliseu de Roma, na Itália, a Torre Eiffel, na França, entre outros. As avaliações dos visitantes na plataforma internacional também garantiram a primeira colocação na América do Sul. O maior conjunto de quedas d'água do mundo, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, na fronteira entre Brasil e Argentina, já figura há anos no TripAdvisor, na preferência mundial dos viajantes. Desta vez, em 2022, a maravilha mundial da natureza conquistou sua melhor posição no ranking mundial e continental da plataforma.
Que a prática de exercícios físicos faz bem à saúde não é novidade para ninguém. Só que um novo estudo americano revelou que as atividades resistidas, que trabalham o fortalecimento muscular, pode ser melhor do que fazer atividades aeróbicas para melhorar a duração e a qualidade do sono. Isso tem impacto direto na saúde do coração, já que um sono ruim e irregular está associado a um maior risco de pressão alta e de eventos cardiovasculares e infarto. O estudo divulgado pela American Heart Association apontou que, embora a atividade aeróbica seja frequentemente recomendada para melhorar o sono, havia poucos trabalhos sobre os efeitos de outros tipos de treino. Em relação aos exercícios e o sono, é importante estar atento ao horário de execução e sua intensidade. Isso porque algumas pessoas podem ser mais sensíveis e ficarem mais alertas ao treinar à noite. Por isso, é sugerido não treinar pouco antes de deitar, porque o exercício é um estimulante e pode dificultar a chegada do sono. Então, para chegar à conclusão do impacto da musculação neste contexto, foram avaliados 386 adultos inativos entre 35 e 70 anos que tinham sobrepeso ou obesidade e hipertensão arterial, que foram divididos em 4 grupos. Os que fizeram apenas exercícios aeróbicos, apenas exercícios resistidos, que é a musculação, um grupo que fez uma série híbrida com 2 tipos de exercícios combinados e um grupo controle, que não fez exercícios. Por 12 meses, todos os participantes passaram por treinamentos supervisionados de 60 minutos, 3 vezes por semana, no tipo de exercício estabelecido para aquele grupo, como fazer esteira, bicicleta ou uso de máquinas elípticas e séries de repetições que trabalham a musculatura em vários tipos de aparelhos. Também foi aplicado um questionário no início e no final do estudo que analisou 5 fatores: qualidade do sono, duração em horas, eficiência, que é o tempo na cama, latência, que é o tempo para adormecer, e distúrbios do sono, como a apneia. Segundo os pesquisadores, a taxa de adesão dos participantes aos exercícios físicos foi de 83%. E, no geral, a qualidade do sono melhorou e o número de distúrbios do sono diminuiu em todos os grupos pesquisados, inclusive no grupo controle. Entre aqueles que dormiam menos de 7 horas por noite, a duração do sono aumentou, especialmente entre os que fizeram musculação, 40 minutos em média, contra 23 minutos entre o grupo que fez exercícios aeróbicos, 17 minutos entre os que faziam exercícios combinados e 16 minutos no grupo controle. Já o tempo de latência diminuiu em cerca de 3 minutos. Os resultados ainda são considerados preliminares, já que o estudo ainda não foi revisado por pares, mas já servem de base para reforçar a importância do exercício físico para a saúde, seja ele aeróbico ou de musculação. A FIFA anunciou hoje que vai começar na próxima terça-feira a vender o último lote de ingressos para a Copa do Mundo de Futebol, que vai começar no Catar no dia 21 de novembro. A partir das 6 horas da manhã, os interessados deverão entrar no site da FIFA, que é o único autorizado a negociar os bilhetes. A venda será realizada por ordem de chegada e ficará aberta até o dia 16 de agosto. Campo Grande foi sede das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul. Mais de 100 atletas participaram da competição. Na bocha paralímpica, o objetivo é lançar a bolinha o mais próximo possível da bola-alvo ou acertá-la em cheio. A pontuação desse jogo é feita através da bola colorida que chega mais próximo à bola branca, né? São 2 atletas, que um começa com a bola vermelha, outra bola azul, e os atletas que se aproximarem mais da bola branca, que ganham a partida. Muito treino, muita concentração, para que eles possam superar suas dificuldades, as suas limitações, né, dentro do esporte que ele está
está aprendendo. Independente da categoria, o paradesporto sempre traz benefícios para o atleta PC. O esporte para eles digamos assim, é uma ponte para a vida, é uma motivação para eles diária, né? Receber ligações deles durante a semana é gratificante. Tem treino hoje, né? Então é algo para a vida deles, é motivação que gira a vida deles, né? Então é maravilhoso. Se o paratleta recebe estímulos, imagina o coração de uma mãe. A Rosângela é mãe do Célio Júnior. Eles moram em um assentamento em Sidrolândia. O adolescente tem distrofia muscular desde os 8 anos e veio para a capital participar de sua primeira disputa. Estou muito emocionada. Estou ansiosa também de ver ele estar jogando assim, né? Estou muito feliz dele ter esse interesse, né? De estar participando de alguma coisa. O coração fica apertadinho aqui na cadeira. Nossa, acelerado. O Célio enfrentou um atleta bem mais preparado pelo tempo que pratica a bocha paralímpica, mas não vai desistir por causa desta primeira derrota por 6-4. Pela primeira competição, acho que eu fui bem até. Não treinei muito, né, para jogar, mas eu vou continuar treinando para conseguir ganhar os próximos jogos. O Célio e outras dezenas de paratletas participaram das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul, que teve 3 modalidades. Nesta outra sala, na disputa do tênis de mesa, os participantes são cadeirantes ou com deficiência intelectual. A concentração conta muito. E, claro, aquela dica do técnico também faz toda a diferença. Tranquilidade, tem que passar tranquilidade para eles conseguirem colocar o que eles aprenderam em prática. A Karina é gerente geral da Fundação Estadual de Esporte, realizadora das Paralimpíadas Escolares. Ela frisa que Mato Grosso do Sul está entre os 6 melhores estados do Brasil. Ela incentiva os pais a estimularem os filhos a praticarem o esporte. A dificuldade talvez seja um pouco de falta de conhecimento dos pais, que existem várias classificações e oportunidades. Talvez ele pense que o filho tem que ter um pórtico forte para o esporte, mas não, o adaptado ele oportuniza qualquer tipo de deficiência que o atleta possa participar. É fomentar as modalidades paralímpicas em todo o nosso estado, levando e oportunizando a participação de atletas em todas as modalidades ofertadas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.